Quando a gente fala do Muro de Berlim, o que vem à cabeça? Concreto, arame farpado, né? Mas olha, ele era muito mais do que isso. Era uma cicatriz de verdade, aberta bem no coração de uma cidade. Um símbolo brutal da Guerra Fria que partiu o mundo ao meio. Só que a história de por que ele foi construído começa com uma pergunta que, de cara, já vira tudo de ponta cabeça. É uma ideia meio esquisita, né? Porque geralmente muros são feitos para manter gente de fora para fora. O Muro de Berlim foi o exato oposto. E para a gente conseguir entender essa lógica invertida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, com a Alemanha nazista derrotada, os aliados que venceram a guerra, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, dividiram o país entre si. E a capital, Berlim, que ficava lá no meio, também foi fatiada. O que era para ser uma administração conjunta virou muito rápido um verdadeiro campo de batalha de ideologias. E aí, em 1949, essa divisão ficou oficial. De um lado, a oeste, nasceu a República Federal da Alemanha, capitalista, vibrante com apoio do Ocidente. Do outro lado, a leste, a República Democrática Alemã, um estado socialista sob o controle firme de Moscou. Eram dois mundos, duas realidades completamente diferentes. E bem no epicentro dessa briga, como se fosse uma ilha, estava a cidade de Berlim. A situação de Berlim era uma coisa de louco. Pensa só. A cidade inteira estava cravada, bem no meio da Alemanha Oriental, mas metade dela era um pedacinho do Ocidente. Berlim Ocidental acabou virando uma vitrine da liberdade, da prosperidade capitalista. Era um contraste tão gritante com tudo que existia em volta que chegava a ser uma provocação. E claro, esse contraste todo acabou gerando uma crise gigantesca. Uma crise humana. Com a fronteira dentro de Berlim ainda aberta, os alemães orientais olhavam para aquela vitrine do outro lado e tomavam uma decisão. Eles começaram a ir embora. Foi um êxodo em massa, um fluxo tão grande de gente que o governo socialista simplesmente não tinha mais como ignorar. Agora, para e pensa nesse número aqui. Entre 1949 e 1961, quase 3.800.000 pessoas fugiram do leste para o oeste. Isso era quase 20% da população inteira da Alemanha Oriental. É um número que não só sugere, mas que grita o tamanho do descontentamento das pessoas. E o que esse gráfico aqui mostra de um jeito muito claro é quem estava indo embora. Dá uma olhada. Mais da metade tinha menos de 25 anos. A Alemanha Oriental estava literalmente sangrando. Estava perdendo a sua juventude, seus trabalhadores qualificados, médicos, engenheiros. Era o que chamam de fuga de cérebros numa escala que ameaçava o colapso do país inteiro. O regime estava em pânico. E essa frase aqui, do líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, é basicamente uma confissão, um atestado de desespero. Ele está admitindo a derrota, que a tal competição pacífica com o Ocidente já era. Na cabeça deles, só restava uma única solução: fechar a fronteira. Para sempre. E então, da noite para o dia, a solução mais drástica, mais brutal de todas, foi colocada em prática. Uma ação que pegou o mundo inteiro e principalmente os próprios moradores de Berlim num estado de choque absoluto. Se a gente olha para essa linha do tempo, dá para ver a tensão crescendo ano após ano. Mas nada, absolutamente nada, preparou as pessoas para o que aconteceu na madrugada do dia 13 de agosto de 1961. Na escuridão, soldados e operários começaram a esticar arame farpado e empilhar blocos de concreto, rasgando a cidade em duas. E o que começou como uma cerca de arame farpado, uma coisa quase improvisada, foi evoluindo ao longo de 28 anos, até virar uma fortaleza quase impenetrável. Foi ficando mais alto, mais forte, mais vigiado e, o pior de tudo, cada vez mais mortal. Para milhões de pessoas, o muro significou a separação imediata e cruel de famílias, de amigos, de namorados. Ruas foram cortadas ao meio, vizinhanças divididas. Uma geração inteira nasceu e cresceu vivendo na sombra dessa divisão brutal. E para impedir qualquer tipo de fuga, eles criaram isso aqui, a Faixa da Morte. O nome já dá um arrepio, né? Não era só um muro, era um sistema de aniquilação, um corredor da morte com areia fofa para denunciar qualquer pegada, holofotes, cães de guarda e o mais terrível, torres de vigia com soldados que tinham ordem para atirar para matar. E aqui está o ponto mais sinistro de tudo, capturado nessa frase de funcionários de um museu da época. Os fuzis, as metralhadoras, as torres, nada disso estava apontado para o inimigo do outro lado. Tudo estava virado para dentro, apontado para os seus próprios cidadãos. O propósito do muro não deixava a menor dúvida.
Mas mesmo diante desse terror todo, a vontade de ser livre é uma coisa teimosa. E ela inspirou algumas das tentativas de fuga mais incríveis que se pode imaginar. As pessoas cavaram túneis por meses, construíram balões de ar quente com retalhos de pano, se esconderam em porta-malas minúsculos. Foi a criatividade e a coragem humana no seu estado mais puro. Mas essa liberdade toda tinha um preço terrível. Pelo menos 140 pessoas morreram tentando cruzar essa fronteira. Cada uma delas um lembrete sombrio do custo humano dessa divisão. Por 28 longos anos, o muro pareceu uma coisa eterna, uma parte da paisagem que nunca ia mudar. Mas no final da década de 80, os ventos da mudança começaram a soprar por toda a Europa Oriental, e o fim daquele monstro de concreto chegou de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. A cena é uma coletiva de imprensa, no dia 9 de novembro de 1989. Um oficial do governo da Alemanha Oriental, meio atrapalhado, anuncia novas regras de viagem. A sala está confusa, e no meio daquele caos, um jornalista italiano, Riccardo Herrmann, levanta a mão e faz a pergunta que mudaria o curso da história. O oficial, um cara chamado Guenter Schabowski, folheia os papéis dele sem ter lido as instruções direito e dá uma resposta confusa, quase um chute. Ele diz que as novas regras entram em vigor imediatamente. Essa palavra foi a faísca que acendeu um pavio de pólvora que estava guardado por 28 anos. A notícia se espalhou como um raio. Milhares de berlineses orientais correram para os postos de controle para ver se era verdade. Os guardas, sem ordens, confusos e diante de uma multidão que não parava de crescer, não tiveram outra escolha. Eles abriram os portões. E naquele momento, numa explosão de euforia, o muro tinha caído. E para a gente ter uma ideia do impacto profundo desses 28 anos, olha só para esse gráfico de barras. É impressionante. Um estudo descobriu que os alemães orientais nascidos durante a existência do muro eram, em média, mais baixos que os ocidentais. A diferença na nutrição, na saúde, na qualidade de vida, ela literalmente moldou a biologia de uma geração. A queda do muro foi uma festa, um momento de alegria que não dá nem para descrever. Mas aquilo foi só começo. Reunificar um país, uma cultura e uma economia que ficaram divididos por tanto tempo se mostrou um desafio gigantesco, com cicatrizes que existem até hoje. E isso faz a gente pensar. Um muro de concreto pode até ser derrubado em uma noite, mas e as paredes invisíveis que ele construiu na mente das pessoas? Quanto tempo será que elas levam para cair?